Eu vejo a doutora Juliana Frigo, que está aqui ao lado do Guilherme, com o seu fiel Miguel, que vem todas as vezes ao programa e sempre participa, não é? Sempre participa. Bom, foram acompanhar você lá em São Paulo? Foram, foi uma delícia. Vamos dar uma olhadinha nesse VT, nessa matéria, pra gente ver como que é, quem é a doutora Juliana, como que ela faz, como que é, como são os bastidores da vida dela. Pode rodar. E hoje o Manhã Leve, então, está na casa da doutora Juliana. Olha que gostoso. Hoje você sai do Manhã Leve e a gente que vem pra cá, para o telespectador ficar sabendo um pouquinho da história dessa convidada, né, que está sempre junto com a gente no programa. A gente está fazendo um papel assim de revista dos famosos. A gente quer saber, primeiro, né, antes da chegada desse gatão aqui, que tem um fato curioso entre você e o seu marido, que vocês se conheceram quando crianças. Isso, a gente se conhece desde a infância, porque eu sou de Floripa e a família do pai dele é de Santa Catarina. E aí quando eu entrei na faculdade de odontologia, ele já tinha se formado em odonto, e a gente começou a ter mais assunto, porque a gente tinha algo em comum, e aí a gente começou a se falar mais, e aí nisso a gente começou a se aproximar, porque a família dele sempre ia pra Floripa, vai ainda, e a gente começou a namorar. E aí quando a gente casou, quando eu me formei em setembro, não, me formei em julho, em agosto eu vim morar em São Paulo, em setembro a gente casou. Então foi tipo tudo juntinho, assim, no mesmo ano eu me formei, vim morar em São Paulo e a gente casou. Só que a primeira gravidez não foi como esperado. Eu perdi o primeiro filho, né, tive um aborto espontâneo uma semana, assim, depois que eu descobri que estava grávida. Que na época pra mim foi muito difícil, porque eu queria muito um bebê e de repente você tem um aborto, né? E aí veio o Miguel pra realizar esse sonho da mamãe. Esse agito. Senta aqui, amor. Ricardo. Isso aqui é já em clima de Natal, hein? Ele Olha ama só. desenhar, então esses são os nossos desenhos de Natal. Fica com esse Você quer que eu fique com o meu colar? Os nossos desenhos de Natal. Mas o que quase ninguém sabe é que além dela ser uma ótima profissional, ela também é uma ótima corredora. Doutora Juliana ainda tem essa história de corrida e não é qualquer corrida não, é corrida com medalha. Como que começou isso? Eu comecei a correr em 2011, mas era com as amigas final de semana, assim. Tinha prova só de mulheres, que em São Paulo tem muita corrida de rua. Então tinha prova só de mulheres, minhas amigas, vamos correr, daí a gente ia lá, corria 5, 10 quilômetros, ia tomar um café. Aí no ano novo de 2015 para 2016, eu falei, bom, uma das metas de 2016 eu quero correr uma meia maratona, que são 21 quilômetros. Aí para correr 21 quilômetros, né, eu ia passar dobrar as distâncias que eu já tinha corrido, eu falei, eu preciso então entrar numa assessoria. Aí comecei em fevereiro de 2016, entrei numa assessoria, aqui em São Paulo, no Parque Ibirapuera. E aí nisso eu comecei a correr toda terça, quinta e sábado para correr a meia maratona. Aí corri a meia maratona, foi em Buenos Aires, em setembro de 2016. E aí essa história foi parar, já começou ali, começou aqui em São Paulo, né? E aí foi para Buenos Aires, aí a pessoa não se contentou só em correr aqui não, foi parar em Berlim. Como era a minha primeira, eu não tinha nenhuma pretensão de tempo, né? Os dois objetivos eram, eu queria completar a prova, se eu completasse eu estava feliz, e correr. Eu não queria andar em nenhum momento da prova. Então esses eram meus objetivos. Se eu ia levar 4, 5, não importa quantas horas eu ia levar. E eu consegui, né? Eu terminei correndo, do começo ao fim, e terminei a prova, né? Ganhei a medalha no final. Então, pelo menos essas metas eu cumpri, daí fez em 4 horas e 30 a maratona. É a melhor coisa do mundo, assim, eu falo pro meu marido, acho que todo mundo no mundo da vida tinha que correr uma maratona, porque é demais, assim, a sensação. Que lindos os dois! Parabéns! Obrigada. Quero mostrar o desenho que o Miguel fez pra mim, né, Miguel? Fez, olha aí olha. o desenho dele, que é o santuário. Que gracinha! Muito obrigada, meu amor. Doutora Juliana, tem vários momentos... Deixa aqui, gente. Tem vários momentos, né, de transformação aí. O primeiro
foi o desejo enorme por ter um filho e, de repente, ter esse momento frustrado. Apesar de acontecer com muitas mulheres, a gente sente muito, assim, como se tivesse... Né, doutor? Você sabe, a gente já até falou disso. Como se fosse uma apunhalada nas nossas... E a gente percebe o quanto é comum quando acontece com a gente, porque às vezes acontece com tantas pessoas e ninguém conta. Sabia que eu tive um aborto? Sabia que... Aí quando acontece com você fala sobre o assunto, nossa, eu também, ou a minha tia, a minha prima. E você vê, gente, é muito comum, muito mais comum do que você possa imaginar. Depois que eu passei por isso, a minha irmã também já sofreu um aborto. Então, aborto espontâneo. Espontâneo. A gente começou a ver quanto era comum esse tipo de acontecimento. E é horrível, assim, né? Acho que eu estava 1 semana grávida oficialmente, sabendo quando aconteceu. Mas parece que a sua vida, em 1 semana, você planeja tudo. Os 9 meses, o que vai acontecer depois. E, de repente, a frustração. Na sua cabeça, você já tem os planos do enxoval. Sabe? Uma coisa louca que a mulher planeja, assim, desde quando sabe que está grávida. E, de repente, te tiram aquilo. Você fala, acabou. E agora? Vou fazer o quê, né? Você perdeu seus planos, seu sonho. O que eu faço? A gente já vai continuar falando como você resgatou o seu sonho, mas vou aproveitar que eu tenho um especialista daqui, ginecologista e obstetra, para poder esclarecer também as mulheres que estão assistindo e já passaram por esse problema. Quantos % das mulheres passam por esse problema? Por que o primeiro filho muitas perdem? O que é? O corpo que não se adapta? Por quê, doutor? Na verdade, 10 a 20% das gestações elas vão ser abortadas. Muitas delas as mulheres nem vão saber que estavam grávidas. Então, às vezes, o abortamento ele é tão precoce que pouco tempo de atraso menstrual, a mulher não investigou, não fez teste, não fez nada e ela acaba abortando. Tem um sangramento um pouquinho mais aumentado e ela não sabe por quê. Né? E por que isso acontece? Em geral, na maioria dos casos, é por anormalidades cromossômicas genéticas, alterações genéticas do embrião formado que não são compatíveis com a vida. E o próprio corpo detecta isso e já se encarrega de eliminá-lo, infelizmente. De expelir. De expelir, exatamente. Mas para a mulher, assim... Essa explicação era maravilhosa, a gente entende. Eu entendo. Mas, porque eu também tive um aborto espontâneo. Mas na hora que a gente passa, o mundo caiu. Você acha que nunca mais vai ter filho, que você não é capaz. O mundo inteiro fica grávida. Menos você. Menos você. Você chega para... Eu estava fazendo cursos na faculdade de pós-graduação, eu chegava, todo mundo estava grávida. As atrizes de TV, todo mundo grávida. Eu falei, gente, por que só eu que não estou, né? Todo mundo, minha irmã ficou grávida, minha cunhada ficou grávida, o mundo inteiro grávida e menos eu. Mas você sabe o que é interessante, Juliana? Muitas mulheres, elas não compartilham que tiveram uma perda. É verdade. Né? E depois que alguma mulher passa por essa perda, outras começam a falar, eu também perdi, foi muito difícil naquele momento. Então ela começa a juntar forças de outras mulheres que passaram pelo mesmo problema e começam a se agarrar nas possibilidades de se ver lá no futuro com o filho, como outras mulheres tiveram a oportunidade. Então, por exemplo, ontem eu estava fazendo um esvaziamento de um útero de uma paciente super querida, amiga, que estava tentando engravidar há 1 ano e meio, engravidou. Com 8 semanas e meia, o neném, infelizmente, foi a óbito. E a gente tentou esperar ela expelir naturalmente, espontaneamente, e não aconteceu. Aí fiz a curetagem. Fizemos a curetagem. Na verdade, hoje existe uma técnica melhor que chama uma aspiração manual. A gente vai com vácuo. E esses momentos são muito difíceis, porque a expectativa de se engravidar de novo, de passar por tudo isso de novo, de esperar a 12ª semana e torcer para aquilo dar certo, né, gera uma ansiedade, uma expectativa e um medo muito grande. E é muito sofrimento. E como que você conseguiu transformar e ressignificar e falar, não, eu vou... Eu sempre quis ser mãe, então eu tive que esperar um período ali que a minha médica tinha sugerido e depois eu falei, não, eu preciso ser mãe, a gente continuou tentando, então embora eu tava super... Só que cada mês você fica mais abalada ainda, né? Quando você não consegue, porque você já estava tentando, que não é só aquele período, né? Você já estava anteriormente. Então, aí, em 6 meses depois do acontecido, que eu engravidei do Miguel. Mas eu já estava pensando, às vezes, em partir para outras coisas, ou pensar o que eu ia fazer. E aí, meu marido também, ele foi super importante na época, né? Ele falava, mas é claro que a gente vai ter, né? Ele nunca pensou nessa possibilidade de ter algum problema e tal, porque eu já queria começar a investigar se tinha algum problema. E aí foi quando engravidei do Miguel, mas
você não pode desistir. Eu acho que isso que é o mais importante. Você tem que acreditar, rezar. E também tem que ter informação, eu acho, né? Sem Esse tipo de dúvida. informação, sabendo que o próprio corpo ele pode rejeitar a primeira gestação, ela traz um pouco de tranquilidade. Saber que é normal, sei lá se essa é a Acontece. palavra, né? Mas que é super comum acontecer, né? Que você não é a única no universo, que parece que é só você, né? Quando acontece. Verdade. É só E hoje eu. você está com o Miguel aí, E hoje que tem transformou a sua vida. E quero lembrar que a doutora Juliana, ela é odontopediatra. Muito profissional, excelente profissional. E ela lida... Olha, ela fala, eu sempre quis ser mãe. E ela lida justamente com criança. Você viu que tem tudo a ver. Como que é você ensinar a criança desde o bebezinho? Você já explicou aqui, escovar os dentes, né? Não é nem dente, a gengiva do bebê. O Miguel, ele mudou a minha vida total, inclusive profissional, assim, porque antes de ser mãe, é muito fácil você orientar uma coisa que você leu num livro, né? Que parece muito simples, é só você fazer isso. Como é que você não faz, né? Parece óbvio que o livro fala. Mas quando você tem filho em casa todo dia, você sabe a dificuldade que é. Então, eu comecei até a mudar, às vezes, a maneira de abordar a família, de entender o contexto. Eu tenho as minhas experiências com ele em casa do que funcionou, então eu uso muito isso. Olha, em casa, com meu filho, eu costumo fazer assim, assim, assim. E aí, às vezes, as pessoas voltam e falam, nossa, deu super certo comigo também. Então, o Miguel, ele foi super uma escola para mim. Ele é ainda em vários assuntos e nesse profissional ele é fundamental, assim, ele me ajuda muito a conduzir muitos problemas no consultório, eu resolvo em casa com ele, assim, ele é meu teste, às vezes, assim, de coisa. Será que vai funcionar esse outro lado? Deixa eu ver se ele vai ficar bonzinho se eu fizer isso, ou deixa eu ver se eu fizer dessa maneira, ele vai me ajudar mais a escovar o dente, ou coisas que eu fiz em casa com ele eu levo pro consultório, porque funcionou com ele em casa. No começo desse programa, até o doutor Fabiano, ele falou de muitas mulheres que, inclusive, elas têm o filho e doam porque elas não querem aquela criança. Eu queria saber a sua opinião, Juliana, com relação a isso e com relação a ser mãe, porque a gente sempre fala aqui no programa, porque eu acredito muito, para as pessoas, elas planejarem e decidirem quando elas querem ter um filho. Porque não, assim, o Miguel é lindo, Guilherme é lindo, é ótimo, mas é uma transformação de vida. E se a mulher não está preparada para isso, é muito difícil para a criança e para o casal. O que você acha? Porque é uma doação, eu falo que ter um filho é o amor mais sofrido que existe, assim. Porque se o seu filho tá bem, é a maior delícia do mundo. Mas se hoje o Miguel estiver doente, é um sofrimento sem fim, né? Porque você sofre muito com o que acontece com a criança, né? Então muda muito a vida do casal, né? Porque a rotina muda, você tem uma criança, você tem que dividir a atenção, a educação, às vezes você tem que lidar com coisas na família que a minha família fazia de um jeito, a família do marido é de outro, então até nesse ponto às vezes muda. Então é uma decisão que tem que ser assim, muito certa do casal, da mulher, porque a gente tem que abrir mão às vezes do nosso trabalho, né? Então no início eu diminuí muito o meu trabalho, então era uma coisa que eu sabia que ia acontecer, então você tem que estar planejando, tem mulheres às vezes que não conseguem deixar de fazer as suas coisas por causa da criança, né? Tanto é que o Miguel vai comigo em tudo quanto é lugar, ele tá aqui no programa, né? Já deu para perceber, então assim, ele vai muito nas minhas coisas, ele vai fazer a unha comigo, né? Um programa super divertido, ele vai fazer comigo, mas eu também me dou muito a ele, assim. Então eu faço questão de participar muito dos programas dele, assim, nos amiguinhos da escola, de ir em festa, de ir na casa de amiguinho, porque assim como ele está aqui por causa de mim, né? Eu também quero estar no lugar que ele vai por ele, né? Então eu deixo muitas vezes de fazer minhas coisas também para estar com ele em algum momento, né? Então, acho que é uma doação muito grande, assim, você tem que... mas é maravilhoso também, né? É uma doação do casal, assim. E essa história da corrida? Que você, de repente, falou assim, eu vou começar a correr, vou fazer uma maratona. Tem microfone aí pro Miguel, para ele falar? Tem? Tem um microfone? Eu queria saber do Miguel se a mamãe corre mesmo. Ela corre? Hein, Miguel? Deixa eu ver o microfone aí pra ele. Miguel, fala pra tia. A sua mãe corre mesmo? Sim?
você foi ver a sua mamãe correndo, que eu vi lá? Sim. Sim? E você torceu com seu papai pra sua mamãe ganhar, conseguir terminar a prova? Sim. Sim? E você gosta de ver a mamãe? Sim. Sim? Tudo sim, 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 sim. O bonitinho então é que ele bom. sempre acha que se eu chego com a medalha, eu ganho. Então é muito bom. Boa, Pra boa. ele, eu sou sempre a vencedora. Eu cheguei com a medalha, então eu fui em primeiro lugar. E por que você começou a fazer maratona? A maratona veio... Eu já corri 7 meias maratonas, que são 21 quilômetros. E aí comecei a falar, poxa, por que eu não vou além, né? Eu acho que chega uma hora que dá vontade de se desafiar. Por mais que toda meia maratona é um desafio, porque sempre a prova é diferente, né? Você vai correr num lugar diferente, às vezes tá chovendo, às vezes tá sol, às vezes muitas coisas mudam. Mas você fala, bom, acho que agora já tá na hora de eu tentar fazer 42. E aí foi quando eu me inscrevi, fui sorteada, porque existem algumas maratonas no mundo que não é só você fazer inscrição. Existe um sorteio, uma loteria que você tem que ganhar para você correr. E Berlim é uma dessas. Daí quando eu me inscrevi, fui sorteada, eu falei, bom, é Deus, né? De novo falando, eu acho que chegou a minha hora de correr a maratona. E aí eu comecei a me preparar, e aí o Miguel, meu marido, eles são fundamentais assim também, porque quando eu vou correr, é meu marido que arruma o Miguel, que acorda o Miguel para ir para a escola. Então, se ele não fizesse isso, eu não conseguiria sair tão cedo de casa para correr, né? E durante esse período... Essa tomada de decisão por correr a maratona tem a ver com o quê? Uma transformação pessoal? O que é um respeito por desafio. você mesma? Porque você falou, não, eu tenho minha paixão e... Eu gosto muito e eu queria me desafiar também, saber que eu posso fazer. Isso é uma coisa que eu gosto muito, assim, de saber até onde eu posso ir, então, de me desafiar. E durante a prova... Eu fiquei 4h30 correndo, né? Então, gente do céu, eu acho que eu ia morrer. Mas uma amiga que já tinha corrido, ela falou, você tá correndo, você olha no relógio e fala, faz 2 horas que eu tô correndo, e não parece. Hoje eu falando isso, pode ser que vocês vão, não, até parece, mas na hora, realmente isso. Você tá lá correndo, você olha no relógio, nossa, já foram 2 horas. Só a sua bicicleta, né, Guilherme? Vou com a bicicleta ali, eu chego mais rapidinho. Você pensa na sua vida, você faz uma reflexão, você pensa na sua vida e fala, bom, eu não posso parar, porque o meu filho tá aqui, ele tá esperando, sabe? Daí você começa a ter essas objetivos, assim, né? Então, sempre quando às vezes eu tô cansada, eu penso no Miguel, nossa, ele ia ficar muito feliz se eu fosse mais um pouco, se eu ganhasse, se eu chegasse. Aí ele e meu marido me esperaram em vários pontos na prova, então isso era muito bom, que eu passava e eles me viam, então ele estava sempre super feliz, aquele olhinho, assim. Então isso dá uma motivação, assim, né? Então às vezes eu pensava nos meus pais que estavam em Floripa, no meu sogro que faleceu esse ano, e um monte de coisa assim que acontecia, e que você fala, gente, acho que todo mundo tá, tipo, empurrando, assim, vai, sabe? Isso é... E aí eu completei, aí 4h30 fechou. Vocês viram, né? A superação, né, do ser humano, eu consigo, eu vou, né? E também o lado triste que acontece nas nossas vidas, que nem a perda de um bebê. Mas enfim, o importante dessa história toda é que a gente pode superar e pode, né, ir pra frente. Pode ir pra frente. Tem várias pessoas que eu vi na corrida que corriam por alguma pessoa, né? Então, atrás da camiseta tava correndo em memória e a foto de uma pessoa. Eu acredito que deveria ser algum parente, alguma coisa que a pessoa devia ter feito uma promessa, né? Eu não cheguei a fazer nenhuma promessa para essa prova. Era só realmente uma superação e uma vontade muito grande de conseguir, assim. Entendi, muito legal. A gente tem uma coisinha aqui pra você. Miguel, olha aí com ela, olha com a mamãe, vamos lá, pode rodar. Oi, mama! Tô muito feliz de estar aqui hoje, dizer que eu te amo muito e você se tornou essa odontopediatra apaixonada pela profissão, uma mãe dedicada, carinhosa, uma tia brincalhona. Te amo muito e um 2019 maravilhoso. Um beijo no coração. A Juliana foi a minha primeira melhor amiga. A gente tem poucos anos de diferença, então a gente brincou muito junta e se divertiu. Então as minhas melhores lembranças na minha infância sempre estão com a Juliana. Ju, eu te amo muito. O mundo é teu. Vai fundo que a gente tá junto contigo, tá? Te amo.
Eu conheço a Ju há quase 2 anos, mas a sensação que eu tenho é que a gente se conhece desde sempre. A Ju é essa pessoa que tem esse sorriso largo, grande, lindo, esse alto astral logo cedo. Tem sempre uma palavra amiga para te dar, é sempre muito companheira. Para mim é um grande privilégio ter a amizade de uma mulher tão incrível quanto a Ju. Oi, tia Ju, você é muito legal. Eu gosto muito de brincar com você, com o Miguel. Eu gosto muito quando você tá em Floripa. Te amo, tchau. Você é a melhor linda do mundo, eu te amo. Falar um pouco dessa super mãe que você é, né, pro Miguel, pro nosso Miguel. E eu tenho muito orgulho disso de você, que você consegue conciliar todas essas funções da sua vida, de super mãe, de super profissional e esse ano especialmente super atleta, né, que foi sua primeira maratona e que a gente pôde estar junto, eu e o Miguel, com você nessa fase. E que o ano que vem continue sendo um ano também bastante proveitoso e intenso em todos os campos. Te amo muito. Estamos muito felizes aqui por poder observar assim, a pessoa que tu te tornasse, né, como excelente mãe, profissional de primeira, esposa. Enfim, a gente nota que tu é uma pessoa bem realizada na vida. E estamos muito felizes de poder dizer essas palavras para ti. Oi, Ju. Queria dizer que eu te amo muito, muito mesmo. Tu me faz muita falta. Tenho muitas saudades de ti, dos nossos momentos. Te amo muito. Seja muito feliz, filhota. Oi, mãe, tudo bem? Eu tenho muito orgulho pra você. Eu te amo. A gente brinca juntos. Beijinho, mais um beijo pra Maria Cândida e um beijo pra você. Lindo, Miguel! Gente, todo mundo falou. Minha família toda. Minha amiga que correu comigo ali, a gente fez a maratona juntas, a gente treinou junto, a Camila. Gente, que lindo! Obrigada, Miguel, Maria! Imagina, é um grande prazer a gente ouvir essa história e poder te dar esse presente de Natal. Ai, amei. Obrigada, né? Obrigada a todo mundo. Que nem a Hanu me falou, né, Hanu? São pequenas coisas que fazem a diferença. Toda a diferença na vida da gente. É verdade, muito legal. Olha, Juliana, adoro você. Você esteja sempre presente nas nossas vidas, obrigada, você é muito legal. É sempre um prazer muito grande de estar aqui no programa, todo mundo, a produção inteira, a gente ama muito. A gente vem muito feliz sempre quando vem pra cá. E, nossa, obrigada. Fechando o ano assim. Que legal.